I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. E hoje eu gostaria de partilhar uma mensagem com o tema Tudo por um Milagre. Tudo por um milagre. À luz deste texto nós vamos aprender com o cego Bartimeu algumas lições e vamos refletir um pouco sobre aquilo que nós temos feito ou até mesmo aquilo que poderíamos fazer por um milagre, por alcançar algo que nós tanto precisamos. Eu estou certo que a totalidade daqueles que aqui estão, de alguma forma, procuram um milagre ou desejam que algo seja feito da parte de Deus. Que só Deus tem a capacidade de executar, fazer. Eu não consigo perceber a necessidade e a urgência com o qual você está aqui hoje. O nível de urgência que precisa que esse milagre seja realizado. Eu não sei qual é o desespero com o qual você está por esse milagre. Eu não sei que tipo de milagre é. Se é uma cura física, se é uma mudança de caráter, de personalidade, se é uma depressão, se é uma gestação, se é uma questão profissional, se é uma questão financeira, eu não sei. A pergunta que ficará no ar é o que nós temos feito para que isso aconteça. Será que nós já demos tudo de nós para que realmente esse milagre aconteça? Será que temos feito o suficiente para que esse impossível aconteça? Será que não existe nada mais que nós possamos fazer para que esse milagre aconteça? Até onde nós olhamos para dentro de nós e achamos que não somos capazes? Até onde nós temos descaracterizado a nossa fé? Até onde nós temos nos sentido debilitados ao ponto de crer que Jesus pode fazer? E nós, à luz deste texto, nós vamos aprender aquilo que ainda podemos fazer, as forças que ainda temos para que o milagre possa acontecer, aquilo que Deus nos deu desde a nossa nascença, com o qual nós podemos ainda lutar para que Deus possa realizar o seu milagre. Porque às vezes pensamos que os recursos estão nos outros ou estão nas coisas, mas eles já nasceram dentro de nós. Os recursos, as capacidades, os sentidos com os quais Deus nos equipou desde a nossa gestação, desde a nossa criação, desde o nosso ventre. Nós já saímos com uma armadura, com a capacidade de buscarmos a Deus. E através deste homem nós vamos aprender isso. E eu quero hoje motivar a tua fé, meu irmão. Eu quero motivar, quero inspirar, quero impulsionar a tua fé a um nível superior para que você possa crer, independentemente da sua fraqueza, debilidade, ponto, tendão de Aquiles que você possa ter. Você é capaz, é possível, ainda não terminou a sua jornada. Amém? Tudo por um milagre. O texto diz: depois foram para Jericó.
E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ora no teu lugar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra santa, poderosa, que não provém de homens, mas de tua boca, Pai, impacta os nossos corações, transforma as nossas vidas, muda o cenário, muda a forma, o nosso pensamento com o qual nós temos pensado sobre aquilo que tu podes fazer em nós e através de nós. Que a tua palavra, Senhor, Pai, nos fortaleça, nos motive, nos inspire nesta manhã. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Nós queremos ver, nós queremos clamar, nós queremos ouvir, nós queremos saltar na presença de Jesus. Ajuda-nos, Jesus, nesta manhã. Cura os teus filhos, liberta os teus filhos, sara os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que a tua poderosa mão seja estendida sobre este lugar e que famílias sejam aconchegadas, abençoadas, benditas diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito seja palpável neste lugar. Abraça-nos, Espírito Santo, conforta-nos, Espírito Santo, ama-nos, Espírito Santo. És o nosso convidado especial nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Com toda a certeza você já conhece esta história e já ouviu N ministrações sobre a mesma. Com toda a certeza você até já trata o cego Bartimeu por tu, de tanto ouvir falar. Com toda a certeza, até o pai de Bartimeu, Timeu, você já conhece, de tanto ouvir falar sobre ele e sobre o seu problema, sobre a sua condição. Mas talvez hoje nós vamos aprender grandes coisas com a vida de Bartimeu. Talvez a história de Bartimeu seja a tua história, seja a nossa história. Talvez de alguma forma nós nos identifiquemos com o problema deste homem. Talvez nós nos identifiquemos com a condição deste homem. E eu nesta manhã eu quero falar um pouco sobre as limitações que nos impedem de caminhar, de estar perto de Deus, de caminhar com Deus. Quero falar sobre as limitações que nos impedem de sermos melhores cristãos. E com toda a certeza, cada um de nós tem alguma limitação. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Com toda a certeza você sabe qual é a sua limitação que o impede de ser um melhor cristão. Eu quero falar hoje sobre as limitações que estão diante de nós e que nos impedem de caminhar, que nos impedem de alcançar os milagres de Deus. Eu quero falar sobre as limitações que nos impedem de ter uma vida espiritual saudável. E com toda a certeza você as tem ou a tem. Qual era a condição deste homem? Vale a pena olhar para isso mais uma vez. O texto diz que ele era cego. Era alguém que não tinha visão.
era alguém que dos 5 sentidos, foi-lhe subtraído à nascença. Era alguém que era cego de nascença. E se no tempo de hoje, com todas as ajudas, acessibilidades, facilidades que alguém visual possa ter, neste tempo nós podemos exponencializar as dificuldades e os problemas que o mesmo poderia ter. Ele era cego. Tinha-lhe sido retirado um sentido. Dos 5 com os quais nós nascemos, a visão lhe havia sido tirada. Era impossível este homem poder ver, contemplar, ver Jesus. Muitos de nós clamam por ver. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver a tua face, Jesus. Este homem, com toda a certeza, por meios naturais, era impossibilitado de o fazer. Esta cegueira possivelmente o impossibilitava de vencer na vida, alcançar novos patamares na vida, de triunfar na sua vida. E talvez nós nos assemelhemos a este homem. De alguma forma você sabe qual é a sua limitação, pega na sua limitação e essa limitação o tem impossibilitado de ir mais além. Você se autopune ou alguém te pune por essa condição que você tem, por essa cegueira que você tem. Você mesmo olha para dentro de si e meu Deus, eu sou cego espiritual. Eu não sou tão espiritual. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Eu sou iletrado. Eu não sou tão intelecto. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu não sei relacionar. E você pega nisso e isso tem impossibilitado de ir mais além. Talvez você esteja aqui hoje. Eu realmente sou um Bartimeu desta vida, desta terra, desta história. Da minha casa sou um Bartimeu cego, limitado, cheio de dificuldades, limitações. A ciência descreve os 5 sentidos do homem como visão, audição, tato, olfato e paladar. Amém? Este homem não possuía a sua visão. Era cego. Qual é a tua limitação? Pensa, qual é a tua limitação? O que tem deixa vergonha, timidez, paralisante, que não te deixa alcançar um novo patamar, pregar para as pessoas. Tens um dom, um talento, mas o enterras e não deixas que ele floresça, que ele se revele, que ele se manifeste, que a glória de Deus se manifeste. Qual é a tua limitação? Um trauma, um problema mental, sentimental. Qual é a tua limitação? Qual é? Qual é, meu irmão? Qual é? Problema com os pais, com os filhos, com o marido, no casamento? Qual é? Profissional? Qual é a tua limitação? Bartimeu tinha uma limitação. Temos nos escondido atrás desse mal. Temos justificado o nosso insucesso por causa dessa limitação, dessa cegueira, por causa desse naufrágio, por causa dessa infelicidade na infância, na adolescência. Qual é a tua condição? Qual é a minha condição? É um problema crônico, financeiro? Qual é? Problema conjugal extremo? Qual é? Olharmos para o texto, para o contexto. Este homem tinha mais que razões para se queixar. Este homem tinha razões, motivos para se queixar. O texto podia estar a dizer: Bartimeu, filho de Timeu, queixava-se de dia e noite,
chorava de dia e noite, lamentava-se de dia e noite, murmurava de dia e noite. Mas o texto não nos diz isso. Bartimeu podia dizer: eu tenho identificação do estado, que sou um pedinte, sou um limitado, sou um deficiente. A cultura me condena, a cultura me despreza, a sociedade coloca-me de parte. Mas o texto não diz isso. O texto não diz isso. Tinha motivos para ser um derrotado. Afinal de contas, ele era cego. Você já imaginou ser cego? Feche os seus olhos e dê 5 voltas a esta sala e veja quantas vezes vais esbarrar nas pessoas ou nas cadeiras. Um cego espiritual esbarra 500.000 vezes durante o caminhar da sua vida. Pense, faça o teste, feche os seus olhos, dê 10 voltas a este lugar para ver quantas vezes. Deixa aquelas escadas, mesmo com vista a um perigo. Cuidado. Talvez digas: eu não sirvo melhor a Deus porque sou cego. Não sirvo melhor a Deus, não oro mais, não leio mais, não jejuo mais, não leio mais as Escrituras, não estudo mais sobre as Escrituras, não vou mais aos cultos, não amo mais os meus filhos e a minha esposa, a minha casa. Eu não sou uma mulher sábia porque sou cega. Eu não sou homem, um sacerdote porque sou cego. Talvez pegues na tua limitação e o exibas como uma taça de campeão. Justificas a condição da tua vida pela cegueira que tu tens. Talvez digas: eu tenho uma debilidade, uma enfermidade, e tudo isso impede-me. Eu não prospero porque só ganho X. Eu não prospero porque só fiz até a 2ª classe. Eu não prospero porque não sou assim tão inteligente. Eu não faço isto e aquilo porque. Mas será que foi isso que aconteceu na vida de Bartimeu? Será que foi a cegueira, a ausência de um sentido tão importante, que fez com que Bartimeu não avançasse, não progredisse, não alcançasse o seu milagre? Será que a cegueira de Bartimeu foi o suficiente para o parar? Será que a cegueira de Bartimeu foi o suficiente para que ele desistisse da sua vida, para que ele parasse de lutar? Será que esta limitação tão grave, este problema de nascença, esta recusa por parte da sociedade, desprezo por parte da sociedade, porque não é só olhar para a ausência de visão, é olhar também para o desprezo e para a condição emocional que poderia causar neste homem. Será que ele desistiu de tentar? Será que depois de décadas e décadas cego, ele se acomodou à sua condição? Este homem é um zero à esquerda aos olhos humanos. Não era nada para aquele povo. Será que é um problema financeiro, meu irmão? Será que é um problema financeiro que te vai fazer parar? Em quantas horas de desespero você fica por causa de uma condição financeira que muitas vezes nada tem a ver com os outros, mas com a sua ausência de boa gestão? Nada tem a ver com o mundo, com a economia, com os baixos salários, com os aumentos da renda. Muitas vezes somos nós que causamos. Nós nos mutilamos a nós mesmos pela ausência de sabedoria e de aconselhamento. Será que é isso que poderá parar? Será que é um problema mental, um problema físico, uma crise? Será que é isso? E tu pensas: eu não sou capaz. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? É suficiente, meu irmão, para você pensar na morte, para tirar a sua vida, bloquear-te, parar-te, imobilizar durante dias, semanas, meses a tua fé? Qual é o Deus em qual nós temos crido? Afinal de contas, não foi assim com Bartimeu.
E também não será assim contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não será, poderá ter sido, mas hoje acabou. Hoje acabou. Hoje acabou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não foi assim com Bartimeu. Não será assim contigo também. Não será assim comigo também. Mas olhemos para o texto e aprendamos as lições. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 47, o texto vai dizer: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, quem? Jesus com os seus discípulos. Jesus vai sair de Jericó com os seus discípulos. A missão está feita, o trabalho está feito, os milagres, os prodígios e as maravilhas estão feitas. Bora, pessoal, para a margem sul. Amém. Se eu dissesse para a outra margem, é sinal que ele já não estava vendo. Bora para a margem sul, discípulos. E uma grande multidão o acompanhava. Bartimeu, o cego. Você quando lê um texto, orgulho no texto. A Bíblia quando diz Bartimeu, o cego, talvez a palavra cego, e é óbvio, revela a debilidade, mas com uma intenção, meu Deus do céu. A debilidade do cego é exposta para a manifestação da glória do nosso Deus. Escuta, aplica isso na tua vida. Se de alguma forma estás a passar por algum tipo de provação, tempestade, debilidade, doença, etc., é o cenário propício para a manifestação da glória de Deus. É o cenário propício e é por isso que a palavra revela a debilidade. Bartimeu, vírgula, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. 47. E ouvindo que era Jesus. Bartimeu era cego, mas ainda conseguia ouvir. Bartimeu havia perdido um recurso, uma ferramenta, mas ainda haviam outras mais. Bartimeu ainda conseguia ouvir que era Jesus. Bartimeu não podia contemplar Jesus, não podia ver Jesus, ver a cor, se era moreno, se era branco, se era amarelo, se era chinês. Era barriga. Não conseguia ver os olhinhos de Jesus, não conseguia ver, mas ele conseguia ouvir. E ouvindo que era Jesus. Bartimeu não era surdo. Bartimeu não tinha só um sentido. Bartimeu não via Cristo, mas tinha audição. Tinha outros recursos, outras formas, outras fontes. Tinha outra forma de buscar, outros métodos de alcançar Jesus. A cegueira não foi suficiente para mobilizar aquele homem que há tanto tempo padecia de uma doença, padecia de uma limitação, padecia de uma condição congénita, a falta de visão. E é a mesma coisa connosco, meu irmão. É bom que nós nos examinemos a nós próprios e consigamos ver onde existem as nossas limitações. No entanto, não obstante, temos que entender que existem outros recursos, outras formas, outros métodos de buscar a Jesus. Você pode não ser tão inteligente, tão conhecedor, mas tem outras formas, tem outros jeitos. Eu sei que poderá existir uma chaga em determinada área da tua vida que poderá causar muita e muita dor. Mas não olhes, não priorizes, não dês ênfase às tuas limitações, mas àquilo que ainda existe dentro de ti. Bartimeu dizia assim: espera lá, eu até posso ser cego, mas eu não sou surdo. Então está aqui uma oportunidade. Deixa-me logo.
Ele está a passar por aqui. A minha condição pode me impedir de vê-lo, de contemplá-lo, mas eu posso ouvi-lo. Então usa os outros sentidos, meu irmão. Usa os outros sentidos, usa os outros dons, usa os outros talentos. Não entregues os pontos ao diabo. Não atires a toalha ao chão. Não des um chute no balde, porque não é o fim. Dá tudo pelo teu milagre. Dá tudo pela tua salvação. Dá tudo pela tua casa. Dá tudo por Jesus. Sou cego, mas eu ouço. Eu estou a ouvir Jesus. O que é que ele ouvia? Será que ouvia a voz poderosa? A voz de trovão? Será que ouvia levanta-te e anda? Será que ouvia ser curado? Será que sai em meu nome? Eu te repreendo. O que é que ele ouvia? Será que ouvia só da boca dos outros o nome de Jesus? Ou ouvia o próprio Jesus? Venham, meus queridos discípulos. Vamos sair agora de Jericó. Vamos fazer mais milagres, prodígios e maravilhas. O que é que este cego pode ouvir? Você também o pode. Meu Deus. Eu não posso servir o Senhor com a minha visão, mas eu posso servir o Senhor com a minha audição. Estás cego? Vai ao Senhor. Estás limitado? Vai para o Senhor. Apresenta o que tens ao Senhor. Senhor, mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, nem sei quais são os meus dons. Qual é o meu propósito? Vai com o que tens. Eu não sei falar. Vai com o que tens. Vai como és. Não queiras parecer ser. Ser somente. Não queiras parecer ser. Ser somente. Apresenta o que tu tens. Moisés, diante do Mar Vermelho. O exército do Egito nas suas costas. Diante de Moisés, o Mar Vermelho. E agora, Deus, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Os exércitos, as carroças, as lanças, as espadas. Vamos ser mortos aqui diante deste mar. Moisés, o que é que tu tens? O que é que eu tenho? Tenho este pau aqui, um cajado. É suficiente. Bate no chão, fende o mar, e o mar se abriu, e o povo passou entre o mar, e o povo foi liberto, e o exército do Egito foi derrotado, em nome de Jesus. Jesus, com os seus discípulos e milhares de pessoas a ouvir, famílias, crianças, mulheres, homens. Jesus, eles precisam de comer, e agora? E agora? O que é que vocês têm? O que é que eles tinham? Dá-me o que tu tens. Dá-me o que tu tens. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Distribuam. O pouco se fez muito. O nada se fez tudo. Dá-me o que tu tens. Usa o que tu tens. E Jesus está a dizer, és cego. Não importa. Usa o que tu tens. Marcos capítulo 10, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não tenho visão, mas eu ainda posso clamar. Eu ainda posso gritar. Eu ainda posso falar. Bartimeu era cego, mas não era mudo. Eu ainda posso chamá-lo. Eu não vejo. Jesus. Eu até posso estar aqui. Quando já deram conta de estar em meio ao louvor e de repente já não estou no mesmo sítio e já estou noutro sítio. Quando já... E, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? De fininho. Eu já deparei estar... Agora parece que estou sempre assim, sempre a louvar, mas com os olhos. Deixa-me ver, estou bem posicionado. Escuta. Não interessa muitas vezes para onde vais. Importa sim com quem vais. E às vezes a tua cegueira pode te impossibilitar um pouco de discernir o caminho certo. Mas clama
que Ele esteja contigo. E que foi o que Bartimeu fez. Ele clamou. Ele vai a sair de Jericó com os seus discípulos. E Bartimeu diz: Jesus, Jesus, tem misericórdia. Ouça alguém a chamar-o. Foi mais importante o que? A visão? Ou ele poder ter falado? Ele ter falado. Ele com a visão podia dizer só código Morse. Imagina que ele era mudo e tinha visão. Que importância nós temos dado às nossas limitações. Aqui a importância foi, graças a Deus, que ele, se ele não pudesse ter, se ele não clamasse. Clamou, gritou pelo seu nome. Então nesta manhã aprendamos com Bartimeu. Independentemente da sua limitação, não pare de clamar. Independentemente da sua condição, não pare de clamar. Clama por Jesus. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Escuta, é apenas uma área da tua vida que está limitada. É apenas a visão que está atrofiada. São apenas cataratas espirituais. É apenas um processo. É apenas um espinho na carne. É apenas diante de todos os outros que ainda tens, que ainda possuis. O que é que tens valorizado? Normalmente nós só valorizamos quando? E o que temos ainda? E o que temos ainda? Casa, marido, mulher, igreja, vida. Temos tanta gente ao nosso redor com o qual podemos contar para nos ajudar. Com quem você tem contado, o valor tem dado. Se essa área está realmente destruída, a tua visão está... Não dá. É irreversível o processo. Não dá para dar volta à sua visão. Sim, mas tens outras. Tens outros recursos. Tens outros sentidos. Tens outros talentos. Não, eu fui bloqueado. Eu canto tão bem e bloquearam. Tens outra. És simpática. Sabes falar. Não te limites. Eu não posso vê-lo, mas posso clamar por ele. Posso invocar o seu nome. Que bom é nós. Imagina, não podemos dizer simplesmente Jesus. Escuta, é um nome que está acima de todo nome. Então tem que ser prazeroso citar. Porque, escuta, Jesus. Simplesmente o invocar, o citar este nome tem poder para curar, salvar. A palavra, o nome Jesus. Escuta, eu para descrever quem sou tenho que usar imensas palavras. Descrever, eu sou... Aquilo que eu posso dizer pode ser ou não credível, pode cair em crédito ou não, pode ter dúvidas ou não, mas o simples pronunciar a palavra Jesus já dá o testemunho. Não precisa de mais adjetivos, não precisa de qualificações, não precisa de provas, por tudo aquilo que ele fez já está consumado. Está a entender? Chame por Jesus, clame por Jesus. Não é o fim da tua história, não é o fim da tua vida. Você vai vencer, porque você vai clamar por Jesus. Bartimeu sabia, esta é a voz de Jesus. Eu consigo ouvi-la, eu consigo discerni-la. Eu consigo clamar. Então vou gritar. Então, se fracassaste, se caíste, levanta-te e clama por Jesus. Versículo 50, Marcos 10, 50 diz o seguinte: e ele, lançando de si a capa, lançando, o que significa lançando de si? Lançando de si. A Bíblia diz que este homem estava à beira do caminho, sentado à beira da estrada, e usava uma capa, e essa capa era uma túnica sobre outra túnica, e com toda a certeza esta capa estava suja. E a palavra dizer lançando sobre si direciona-nos para outro sentido, o tato. Este homem tinha a condição de tinha tato. Era cego, mas ainda podia tocar.
Era cego, mas ainda tinha mãos. Era cego, mas conseguia fazer algo com as suas mãos. Era cego, mas ainda tinha tato. Existia recursos. Eu não possuo mãos. Eu até posso ser manco, coxo, cego, mas ainda tenho mãos. Eu ainda tenho inteligência. Eu ainda tenho sabedoria. Eu tenho conhecimento. Eu tive um trauma de infância. Fui agredido, fui violentado, fui violado, fui extirpado, mas ainda tenho mãos. Perdi a minha inocência, mas ainda tenho mãos. Você está percebendo onde eu quero chegar, meu irmão? Você ainda tem recursos. Este homem dizia: eu não sou maneta. Eu posso tirar de mim aquilo que é sinal de derrota, de fracasso. Eu posso tirar de mim tudo aquilo que é sinal de vergonha, a capa. Eu posso tirar de mim esta sujidade. Eu posso me lavar. Mas a palavra vai mais longe e diz ainda, e lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto. Deu um salto. E agora, só para a gente ter mais ou menos a noção, faz de Bartimeu aí, cego desde aí. Bartimeu já incorpora. Ok, já está, cego, bora. Vai para a beira do caminho. Cego, mano. Cego, totalmente cego, mano. E vai para a beira do caminho e esmola. Agora, só para a gente ter noção, consegues transmitir para nós, para a igreja, o que é que este cego viveu quando foi curado e tirou a sua capa, levantou-se e saltou? Mostra para nós, só para nós conseguirmos entender um pouco daquilo que é aquele cego. Que salto foi este? Bora! Oh, aleluia! A ideia que ele fez dá a ideia do Iron Man. Na realidade, este homem tirou aquela capa e revelou-se que era um Iron Man. Escuta, este cego que passou anos e anos. Você tem a noção daquilo que Deus pode fazer na tua vida hoje, aqui neste lugar? Você numa condição de debilidade, débil, condicionada, desprezado pela sociedade, por tudo e por todos, e talvez até mesmo por si, você pode fazer como este homem aqui. Saltar, é um salto de alegria e tudo mudar. Você no derrotado pode passar a ser um super-herói. Você levanta-se e onde estava triste, combalido, você agora levanta-se e agora dança na presença de Deus. A sua vida muda, a história muda, o capítulo, as cores. O mundo já não é mais a preto e branco, mas agora ganha cor. Agora ganha cor. A sua mente ganha cor, a sua vista ganha cor. As pessoas começam a ganhar cor. A alma depressiva agora começa a sentir alegria. A flor que murchara agora floresce e se fortalece. Você está a ver o seu casamento a brilhar, a sua relação com os seus filhos a ser melhor. Era o que estava a acontecer com este homem. Espera aí, eu sou cego, mas eu tenho mãos, eu tenho pés. Olha tanto de coisas que ele tinha. Eu ouço e posso saltar na presença de Deus. Marcos 10, 46, 47. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Sabe o que é que este homem, a ousadia deste cego, deste limitado, a ousadia de um homem que carregava nos seus lombos uma capa, cujo lhe identificava como alguém desprezado pela sociedade. Sabem que ousadia teve este homem? Ele era cego, mas não era ignorante. Ele era cego, mas teve sentido de oportunidade. Ele era cego, mas agarrou a oportunidade divina com todas as suas mãos, com todos os seus sentidos. A Bíblia diz que Jesus, no início quando nós lemos, está a sair de Jericó. O que é que Jesus foi fazer em Jericó? Milagres, prodígios, maravilhas. E a Bíblia diz em Marcos 10, 46, e numerosa multidão estava com ele. Numerosa multidão.
Então nós sabemos que quando Jesus entrava, estava, pernoitava, estava em algum lugar, milagres podiam acontecer. Milagres aconteciam. Existiria 99,9% de probabilidades de acontecer algo estrondoso, maravilhoso. Diante dos publicanos, prostitutas e leprosos, curas, libertações aconteciam. Prodígios ocorriam. E Jesus foi a Jericó e executou esses mesmos sinais. Mas a Bíblia diz no início, no texto que nós lemos, que ele ia sair de Jericó. E a ousadia do cego Bartimeu foi tão grande que disse: "Oh, Jesus Christ." Não. Parafraseando para os dias de hoje, século 21. Não. Onde é que você vai? Ainda falto eu. Aleluia. Em vez de ficar caladinho, não, sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Oh, Jesus, não vai sair não. Manda vir essa multidão para trás, que ainda falta acontecer aqui um milagre. Que ainda falta ouvir um milagre, que o Rodrigo vai ouvir, que a Carol vai ouvir, que todos nós vamos ouvir e vamos ser edificados. Jesus não vai sair de Jericó, porque ainda existe uma Ana que precisa de ouvir, existe um Tiago que precisa de ouvir, um José que precisa de ouvir, uma Álida que precisa de ouvir. Não sais de Jericó, ainda há mais para fazeres aqui em Jericó. Não vais sair daqui sem me tocar. Não vais não, Jesus. Não vais sair de Jericó sem me curares. E a nossa tendência é o silêncio. Verdade ou não? Errado. Não te cales. Não te afogues. Grita. Chora. Baba. Faz tudo o que puderes fazer. Mas não pares. Não pares. Que o tempo não te faça parar. Não vais sair daqui, Jesus. Não vais sair daqui, Jesus. E escuta, possivelmente tem 6 minutos e 48, 47, 46 segundos. Mais os descontos. Você ainda tem mais ou menos 20 minutos para que Jesus faça e saia por aquela porta. O que é que está à espera? Só Deus sabe a dimensão e a consequência da tua limitação. Em menos de 20 minutos Jesus sai. E o que é que vais dizer? Vais continuar calado? Depressivo? Ou vais clamar? Ou vais tocar? Ou vais ouvir? O que é que vais fazer? Não vais dizer: não, Senhor, tu não vais sair daqui. Pastor, não termina o culto sem o meu milagre. Não vai cessar o louvor. Fecha a porta, não sai ninguém enquanto o meu milagre não acontecer. Fecha a porta da igreja, fecha a porta do auditório enquanto o meu milagre não acontecer. Enquanto Jesus não me tocar, o louvor não para. Intercessão, onde está a intercessão? Intercedam por mim. É isso que tem que acontecer. Não é, pastor? Bartimeu, meu irmão, o Iron Man bíblico, o verdadeiro super-herói. Não sais daqui, não vais embora, Jesus. Torna-te um caçador de Deus, torna-te um caçador de Jesus. Caça Jesus, persegue Jesus. Onde Ele vai, tu vais. Onde Ele está, tu estás. O que Ele fala, tu falas. O que Ele sente, tu sentes. Torna-te. Não deixes Jesus sair daqui sem o teu milagre. Mas o que é que o cego pode fazer? Tu imagina você que vê, que fala, que sente, que prova, que toca. Imagina a grandeza dos milagres que podes fazer. Quantos invisuais estão aqui? Falando dos sentidos humanos. Toda a gente vê, toda a gente anda, toda a gente toca, toda a gente cheira, toda a gente sente o sabor. Então olha só a grandeza daquilo que podes fazer nesta manhã. Não deixe Jesus sair daqui. Não deixe Jesus. Qual foi o resultado? Tentar controlar. Qual foi o resultado de tudo isso? Marcos 10:49.
Talvez seja o único texto da Bíblia que diga que Deus parou. Nós sabemos que se o pai trabalha, o filho também trabalha. É o que diz a palavra de Deus. O meu pai está a trabalhar e eu também. Mas aqui o cego, o limitado, o desprezado fez com que Jesus parasse e a sair de Jericó. Tenho que voltar para trás. O clamor deste homem funcionou. Tem resultados. Será que o Senhor não terá? Será que Deus tem filhos preferidos? Será que o clamor tem que ter determinado tom de voz? Será que o clamor tem que ter determinada quantidade de lágrimas? Não! O resultado foi que Jesus parou. Jesus voltou para trás. Jesus fez algo pelo aquele homem. Jesus teve misericórdia do cego. Jesus voltou para trás. Jesus aceitou o sacrifício, a dedicação, a fé. Jesus foi imobilizado, parado por um cego, desprezado. Conseguiu fazer com que Jesus fizesse algo que hoje nós estamos a ouvir e a ser edificados. Às vezes pensamos que as grandes personalidades, os grandes homens, os grandes nomes é que serão recordados para todo o sempre, por tudo aquilo que eles fazem e criam para as nossas vidas. Mas nós não estamos aqui a falar de alguém. Estamos a construir casas, famílias, a resgatar homens e mulheres das trevas, a ressuscitar a fé de cada homem e mulher que está aqui, através de um desprezado que acima de tudo clamou, ouviu e fez Jesus parar. Quantas vezes nós fazemos Jesus parar? Marcos 10:49, Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem-lhe bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Lançando sobre a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus, perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres, Bartimeu, que eu te faça? Claro que muita gente já perguntou: que pergunta é esta? Pergunta sem sentido. Claro, o cego poderia dizer: olha, quero que me leves, quero que me ofereça uma PlayStation 5. Será que era essa a resposta que Jesus quer ouvir? Será que a pergunta, a ideia do texto é essa? O que quer, é na verdade aquilo que nós estamos a ouvir? Será que a ideia de Jesus era simplesmente saber o que, a necessidade que o cego tinha? Não era evidente. O Filho de Deus, o Altíssimo, o Santo, não era visível. A capa deitada lá por fora, Jesus não sabia. Claro que sabia. A ideia do texto não é o que queres que eu te faça, é se tens fé. É se tens fé para aquilo que eu posso fazer. Se tens fé naquilo que eu posso. Tens fé para ser curado. Não é o que queres que eu te faça. É: Bartimeu, tu realmente tens fé que eu possa tirar que eu possa curar dessa cegueira? É o que Jesus está a perguntar hoje. Meu irmão, Ele já sabe as nossas limitações, de trás para frente, frente para trás. A grande questão e o desbloqueio é se realmente nós queremos, se temos colocado em prática, se temos usado todos os recursos que estão à nossa volta. Acreditas mesmo que eu te posso curar, Bartimeu? Acreditas mesmo que eu te posso curar, Samara? Gabriela, acreditas mesmo que eu te posso libertar? João, que eu te posso fazer ver, ouvir? Será? Será que Ele tem a capacidade? Será que você crê que Ele tem a capacidade de tirar desse cenário familiar, profissional? Será que nós cremos que Ele consegue nos transformar? Será que nós realmente queremos? Vamos ver a resposta, quase a terminar. Marcos 10, 51 a 52. E Jesus falando-lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E a palavra-chave no texto: e. Coloque os olhos na sua Bíblia. E. Quem diz? E. Imediatamente, logo, no momento exato,
viu. Naquele momento, man, não foi dias depois, não foi a caminho, não foi quando chegou ao destino. Imediatamente ele viu e seguiu Jesus. E seguiu Jesus. E seguiu imediatamente. Temos crido no imediatamente. Oh, só num Deus de processos. Não, talvez, e se? Imediatamente. Talvez tu digas-me assim, não, mas eu não creio porque eu sou um maltrapilho, eu sou um derrotado. Imediatamente. Imediatamente. Mas como é que eu posso crer no imediatamente se eu sou cego? Para Bartimeu a cegueira não foi limitação. Para si também não será. Imediatamente o Bartimeu viu. No momento, você crê nisso? Então eu creio que existem muitos Bartimeus neste lugar hoje. Vão passar a ver, porque vão usar os outros sentidos, os outros recursos, as ideias, os dons, os talentos. Deus irá dar alternativas, você já as tem. Use a sua voz, use o seu tato, use os recursos que Deus lhe concedeu. Bartimeus vão ser libertos. Bartimeus vão ver, Bartimeus vão ser livres, vão ser curados hoje aqui nesta manhã, imediatamente em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, você será liberto dessa ansiedade, desse desespero, dessa tristeza, dessa limitação, dessa cegueira, desse sentimento ruim, dessa falta de perdão, em nome de Jesus, dessa doença congênita, dessa doença de nascença, de tudo isso, de todo o trauma, em nome de Jesus. Levantem-se os Bartimeus que creem nisso nesta manhã e clamem o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Jesus, diz Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele disse, a tua fé vai. Vai, a tua fé vai. Vai para onde? Mas vai para onde? Vai para onde? Se depois de experimentar um milagre, como é que eu posso seguir outro caminho? Senão o caminho de Jesus. Vai para onde, Jesus? Eu quero ir contigo. Jesus deu-lhe uma oportunidade. Meu Deus. Jesus deu-lhe uma alternativa. Escuta o texto. Então Jesus disse, vai, pode ir. E partiu. Como é que eu posso ir depois de te ver? Como é que eu posso depois de experimentar um milagre ou de seguir Jesus? Como é que depois de ver, como é que eu posso ficar? Como é que eu posso ir indiferente a isso? Vai. Não, eu quero ficar contigo. Eu quero seguir o teu caminho, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero permanecer contigo. Se fazes ver, com toda a certeza consegues fazer muito mais. Se me fizeste ver, consegues fazer muito mais, Jesus. Então a sua família pode ser restaurada, meu irmão. Permaneça com Jesus. Se experimentaste um milagre outrora e Jesus disse, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails.